Eu queria dar 3 argumentos aqui para nos mantermos firmes na nossa luta contra os vícios. O primeiro argumento é bem filosófico. Ele vem lá de Santo Agostinho e de Boécio, 2 filósofos lá da Idade Média. Santo Agostinho, no seu livro chamado O Livre-Arbítrio, ele discute com um amigo chamado Evódio. E Evódio pergunta assim: qual é a origem do mal? E Santo Agostinho responde: de que mal você está falando? E ele pergunta: e existe mais de um tipo de mal? E Agostinho responde: sim, existem pelo menos 3 tipos de mal. O mal como a ausência do bem, aquele mal que acontece porque o bem não está presente. Existe o mal que é causado pelas ações, pelas palavras, pelos pensamentos e pelas omissões das pessoas. E existe um terceiro mal, que na verdade não é mal, mas é o tratamento de Deus para os 2 primeiros tipos de males. E Deus nos repreende, Deus nos corrige, e quando nós estamos sofrendo a correção de Deus, nós achamos que estamos sofrendo um mal, mas essa é uma interpretação equivocada, porque o mal que vem como correção de Deus é, na verdade, um bem. E Boécio, que é um filósofo da mesma época, um pouco mais à frente, 100 anos depois de Agostinho, quando preso injustamente por razões políticas do seu tempo, diz que o sofrimento é a verdadeira origem da felicidade e que ninguém pode ser plenamente feliz sem experimentar, passar pela dor do sofrimento, porque é na dor do sofrimento que nós começamos a entender o que é que verdadeiramente nos faz feliz. Então Boécio, dentro da prisão, diz que ele começa a entender que ele se alegrava no poder, se alegrava na riqueza, se alegrava em tudo aquilo que ele havia perdido, mas que dentro da prisão ele encontrou a felicidade, porque na consolação que Deus poderia lhe dar, porque ele entendeu que a sua felicidade não dependia daquelas coisas que ele valorizava tanto. Em síntese, a razão filosófica para nós permanecermos firmes na luta contra os nossos vícios tem a ver com o fato de que precisamos mergulhar profundamente na escuridão das nossas almas, para que só então possamos compreender a verdadeira luz de Deus. Se nós não entendermos que precisamos mergulhar nessa escuridão, que precisamos passar por um período de purgação dos nossos erros, se nós não compreendermos que precisamos experimentar uma revisão completa de quem somos, nós dificilmente compreenderemos o que Deus verdadeiramente está fazendo em nós. A segunda razão que eu quero colocar aqui para nos mantermos firmes nessa luta contra o vício, por mais que ela seja dolorosa, tem a ver com uma pequena experiência prática que eu tive essa semana. Mais uma história do meu pequeno filho Heitor. Essa semana nós fomos ao médico, começo da semana fui a uma médica com ele, e ele estava com um vírus que gerava umas feridinhas na pele, uns moluscos na pele, parecido com as verruguinhas, e isso estava se alastrando, e a médica disse: não tem remédio, nós temos que fazer uma curetagem, temos que arrancar uma por uma. E meu filho, ouvindo aquilo, disse: vamos fazer logo, porque
ele sabia que por causa daquilo ali ele não estava podendo entrar em piscina, ele sabia que por causa daquilo ali ele estava tendo algumas privações. Então ele, focando na recompensa, ele se dispôs a passar pelo sofrimento. A médica obviamente não pôde fazer o procedimento na hora, nós fizemos na sexta-feira. Então na sexta-feira, quando ele chegou lá, chegou ainda todo animado, mas aí começou a sentir medo. Como é que vai ser, papai? Como é que vai ser, mamãe? E na hora que se deita lá e que começa aquela pinça cirúrgica, aquela pinça que vai cortando as partes, aquele molusco que estava preso ao corpo dele, ainda que tivesse com uma pomada anestésica, meu filho começa a sentir dor, começa a chorar e dizer: papai, eu desisto, eu não quero mais, eu não vou mais para a piscina, eu não vou mais para a piscina. De cortar o coração, né? Mas eu o segurei firme e disse: filho, nós não podemos desistir agora, vamos em frente, vai ser bom quando terminar, vai doer um pouco agora, mas isso vai lhe trazer uma recompensa, isso vai ser como alguém que ganha uma medalha, que se esforça, que passa por dores, passa por sofrimento, mas encontra a alegria da vitória, e você vai vencer esse vício. Essa segunda razão está ligada à necessidade de resiliência, portanto. Nós não encontraremos facilidade para enfrentar os nossos vícios. Em algum momento, lidar com nossos vícios vai ser como lidar com aquela pinça cirúrgica. Ela vai cortar partes específicas de nossas almas. Ela vai ferir lugares que já estão machucados. Lutar contra os nossos vícios é encontrar o que há de pior em nós e deixar Deus agir com uma pinça cirúrgica, e que vai doer e que nos vai fazer chorar, e pode ser que em algum momento você pense: eu não quero mais, eu vou desistir. Mas nós devemos, como diz o autor da carta aos Hebreus, manter os nossos olhos fitos no nosso Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa salvação. Porque quando nós mantemos os olhos fitos no objetivo, no grande objetivo da redenção, é que entendemos o quanto precisamos lutar contra aquilo que nos afasta da cruz. Na pequena lição com meu filho, me mostrou que nós às vezes não queremos suportar as dores que nós mesmos causamos, mas que essas dores, quando enfrentadas corretamente, nos trazem a recompensa melhor do que a esperada. Minutos depois, ele já sorria, já se alegrava por ter sido vitorioso na sua luta contra os moluscos. E nós seguramente sorriremos e nos alegraremos por sermos vitoriosos nas nossas lutas contra os nossos vícios. A terceira razão é uma razão teológica. É que Cristo não nos apresentou um mundo de facilidades. Pelo contrário, Cristo nos apresentou um convite bastante estranho e pouco sedutor. Ele disse que aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Ir após Jesus parece algo muito bom. Nós aprendemos muitas coisas boas sobre seguir Jesus, e realmente é maravilhoso. Estar com Jesus é estar na glória, estar com Jesus é experimentar a felicidade completa. Estar com Jesus é experimentar o que de melhor pode existir, mas existe um caminho até lá. E no meio desse caminho, Ele nos convida, em primeiro lugar, a negar a nós mesmos, a assumir uma cruz e então segui-lo. Ele também nos advertiu que nós seríamos perseguidos pelo nome dEle. Lá em Mateus 5,12, ele diz: bem-aventurados são aqueles que forem perseguidos por minha causa, porque assim também foram os profetas.
Ele nos advertiu que no mundo teremos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E esse nível de vitória que Cristo nos oferece, ele não é pequeno. Paulo refere-se a ele lá em Romanos 8:37 como hipernikon, como uma vitória no hiperlativo, como algo maior do que, por isso que nós traduzimos como somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque nós não temos uma palavra para traduzir o significado de hipernikon em português. É uma vitória acima daquilo que tradicionalmente se chama vitória. Vencer os nossos vícios, portanto, é de fato uma caminhada difícil, é de fato uma caminhada longa, é de fato uma caminhada que às vezes é tortuosa, porque afinal de contas, entre nós e nossos vícios, infelizmente existe uma relação de prazer e de amor. E Ele nos convida a abandonar esse falso amor e esses prazeres passageiros para que vivamos na sua glória. Essas três razões, elas, de certa maneira, já começam a nos introduzir no tema de hoje, na verificação não só do que os vícios fazem em nós como pessoas, em mim individualmente, em você individualmente, mas também em como os nossos vícios atingem outras pessoas. E quando eu me liberto dos meus vícios, eu não liberto apenas a mim, eu liberto a quem me ama também, a quem gosta de mim, a quem está comigo. Meus vícios afetam de maneira negativa, desde pessoas mais próximas como minha família, a meus amigos mais íntimos e, dependendo do nível, até colegas mais distantes. Ah, pastor, mas espera aí, que nível de vício você está falando? Qualquer um. Qualquer vício que nos tira da centralidade do que Deus quer para nós. Qualquer apego ao pecado, qualquer tipo de amor ao pecado é um amor àquilo que é destrutivo e aquilo que funciona como um ladrão do tempo da vida das outras pessoas. Então nós precisamos olhar agora, nós passamos até agora na série, olhando para dentro de nós. E lógico, esse é o primeiro passo. Olhamos para dentro de nós, reconhecemos que temos um erro, buscamos ajuda em Deus, buscamos ajuda em pessoas de Deus, buscamos ajuda nas disciplinas espirituais, tentamos transformar os nossos vícios em virtudes, tentamos abandonar algumas coisas que precisam ficar para trás e precisamos construir novos hábitos nas nossas vidas. Precisamos reconstruir. No lugar onde havia vícios, nós precisamos construir outras coisas. Nós não podemos apenas abandonar os vícios, porque cadeira vazia não existe na oficina do diabo, né? Ele sempre vai nos conduzir a colocar outros vícios no lugar do vício que superamos. Então precisamos agora também avançar nessa substituição e criar bons hábitos. Mas antes de criar esses novos bons hábitos, esses hábitos virtuosos, tem uma coisa que precisamos fazer. Nós precisamos nos reencontrar com as pessoas que nós ferimos, com as pessoas que foram de alguma maneira magoadas, negligenciadas, feridas pelos nossos vícios. Eu estava aqui lembrando de uma oração que meus pais me ensinaram quando eu era criança católica, lá no interiorzão, e aí chamava-se ato de contrição, né? E o ato de contrição, ele pedia o perdão, ele reconhecia-se como
pecador, eu não vou lembrar de toda a oração aqui, também não precisa, mas eu me lembro que essa oração recomendava inclusive que você batesse no peito, né? Dizendo por minha culpa, minha tão grande culpa, e aí falava sobre o reconhecimento dos pecados, dizendo: pequei por pensamentos e palavras, atos e omissões. E eu olhando assim, depois de tanto tempo, eu me lembrando dessa oração ontem, enquanto eu me preparava para pregar hoje, e dizendo: poxa, como isso sistematiza bem os pecados. Pecamos por pensamentos e palavras, por atos e também por omissões. E às vezes esse último pecado, esse pecado da omissão, a gente às vezes tem uma mania de se justificar dizendo: mas eu não fiz nada. E o problema é exatamente esse, é que você não fez nada. Às vezes nós roubamos o tempo da nossa família por causa dos nossos vícios. Estou lá preso no videogame. Estou lá viciado em trabalho e não saio da minha escrivaninha. Estou lá viciado em dorama e não saio da frente da televisão. E meu filho está crescendo. E minha esposa está se sentindo sozinha. E a minha omissão está destruindo a minha família. Meu filho não está sendo orientado. Quando ele chega aos 18 anos, eu pergunto: onde foi que eu errei? Eu não fiz nada. De fato, você não fez nada. De fato, você não fez nada. O pecado da omissão é talvez um dos pecados mais presentes na vida de quem está preso a algum tipo de vício. Mas existem outros, né? Existem outros pecados. Existem as palavras e os pensamentos. As palavras que ferem. Porque quando alguém me critica ou quando alguém me tira do conforto do meu pecado, quando alguém me tira do conforto do meu vício, eu tenho palavras estúpidas para dizer. Eu tenho palavras grosseiras para expressar sentimentos que não deveriam ter saído do meu coração. E assim eu trato mal, assim eu penso mal, assim eu ajo mal, ou eu deixo de agir quando necessário. Então, sim, nós temos contas a ajustar com as pessoas. Seja porque pensamos mal a respeito delas, seja porque falamos palavras que as feriram, seja porque realizamos atos que a machucaram, ou porque, na maioria das vezes, nós negligenciamos e nos omitimos de agir corretamente quando deveríamos agir com essa pessoa. Hoje, os nossos passos têm a ver com a restauração do nosso relacionamento com essas pessoas. Tem a ver com reconstruir a forma como vivemos com essas pessoas. Quando nós olhamos, por exemplo, para a oração que o Senhor nos ensinou, lá no famoso Pai Nosso, há um momento em toda a Bíblia, em que o nosso comportamento é posto como referência para Deus. Veja, durante toda a Bíblia, você encontra que nós devemos imitar a Deus e fazer o que Deus faz. Mas na oração do Pai Nosso tem um momento em que o Senhor Jesus Cristo nos desafia a dizer a Deus como Ele deve agir. E esse momento é exatamente quando Ele diz assim: perdoa as nossas dívidas ou perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos ofenderam ou aqueles que são nossos devedores. Olha que peso que é isso aqui. Olha o peso que o Senhor Jesus coloca nessa oração. Eu digo a Deus: Senhor, me perdoa da mesma maneira como eu perdoei aquela pessoa que me ofendeu. Como foi que eu perdoei? Como é que foi o meu padrão de perdão? Eu perdoei depois de anos sem falar?
Ou pior ainda, eu fiz aquele negócio de, eu te perdoo, mas não olhe mais nem na minha cara, né? Eu te perdoo, mas eu não quero mais conversa contigo. Ou perdão condicional, só lhe perdoo se você reparar, se você pagar, só lhe perdoo quando eu lhe ver punido. É esse o tipo de perdão que você espera que Deus lhe dê? Então, a oração de Jesus Cristo, ela nos mostra que a nossa relação de intimidade com Deus, a única relação que pode nos libertar de verdade do nosso pecado, ela tem que ser uma relação consciente e vívida. Há 2 semanas atrás, aqui eu mencionei um versículo que eu torno a usar hoje. Em Gálatas, capítulo 5, verso 1, Paulo se refere a Jesus Cristo dizendo assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então mantenham-se firmes, para que vocês não voltem à escravidão de antes. Ora, Jesus nos chama para essa liberdade e só Ele pode nos dar essa liberdade. Ele fez a obra completa para a nossa liberdade. Mas na hora que nós nos prendemos aos sentimentos do passado, na hora que nós não nos relacionamos corretamente com as outras pessoas, nós perdemos essa liberdade e nos tornamos agora prisioneiros do orgulho ou do rancor. Do orgulho de dizer, eu não perdoo, eu não vou procurar fulano, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. É a primeira prisão. A segunda prisão é a do próprio rancor. Não perdoo e fico aqui me martirizando. Fico aqui tomando o veneno da mágoa, esperando que o outro morra lá do outro lado. Não. Jesus Cristo mostra que a nossa relação com Deus só é possível quando nós temos uma relação verdadeira com o outro. Lá em 1 João capítulo 4, ele nos dá várias lições. No verso 12, ele nos mostra que se amamos uns aos outros, o amor de Deus se completa em nós. E no verso 19, ele diz que é impossível amar a Deus a quem não vemos, se antes não amarmos aos nossos irmãos a quem vemos. Portanto, a nossa relação com Deus, ela se expressa na forma como eu me relaciono com outras pessoas. A minha relação com Deus depende completamente da forma que eu me relaciono com minha esposa, com meus filhos, com meus amigos, com meus colegas de trabalho, com meus parentes mais distantes, com todas as pessoas que me cercam de alguma maneira. Se eu sou daquela pessoa orgulhosa, intransigente, rancorosa, sinto muito, mas eu caio naquela impossibilidade, na impossibilidade divinamente explicada aqui, na impossibilidade de amar a Deus, porque eu não sou capaz de amar as pessoas que me cercam. O verso 18, lá do capítulo 4 da primeira carta de João, diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, o amor de Deus nos capacitou para amar os outros. E se isso não se tornou verdade em nossas vidas, é porque nós desprezamos o amor de Deus, desprezamos a graça da cruz, e nós caímos da graça de Deus, conforme está escrito lá em Gálatas capítulo 5, verso 4 ou 5 por ali. Não há como
manter os nossos corações cheios de mágoa, não há como manter os nossos corações cheios de rancor, não há como manter os nossos corações presos ao que há de pior na vida e depois simplesmente levantar as mãos e cantar ao Senhor. Seu cântico será vazio, seu cântico não passará dos céus, porque a verdadeira adoração é em espírito e em verdade, conforme nos ensina o próprio Senhor Jesus Cristo lá no capítulo 4 do Evangelho segundo João. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se na tua adoração não existe verdade, o Espírito não estará presente. Se o Espírito está presente na tua adoração, a verdade também lá estará. E o teu coração estará verdadeiramente livre. Então hoje, eu quero que você pense numa coisa. Pense, talvez de uma maneira um pouco mais didática, pensar que você está preso em algum tipo de lamaçal, que você está preso em algum tipo de pântano, em areia movediça, né? E que quanto mais você luta por você mesmo, você afunda. Isso aconteceu comigo uma vez, eu estava numa corrida de orientação e caí num charco. E quanto mais eu me mexia, mais afundava. O pior é que eu estava sozinho e afundando, e quanto mais eu me mexia, mais afundava. E vi, para a glória de Deus, um amigo passando longe, e comecei a gritar desesperado e afundando, e ele me viu, e quando chegou lá, ele conseguiu pegar uma palha de coqueiro, jogar, eu me agarrei nela e ele me puxou. E eu fico pensando que assim somos nós com Deus, presos lá nas nossas mágoas, presos lá no nosso passado, presos lá naquilo que nos ofende, agarrados lá atrás. Sabe, a única coisa que ficava para cima em mim eram as minhas mãos agora. E isso me lembra a posição que nós ficamos no louvor, né? Nos esticando para Deus. E naquela situação, eu me lembrando daquela situação e me lembrando do meu pecado, e dizia, está ali uma boa expressão do que é o resgate de Deus. Só que você imagine que aquele charco estava cheio de espinhos também, e que para sair eu me arranhei bastante. E que a saída foi mais sofrida do que a entrada. Porque desci fácil. Para subir me arranhando, me machucando, com medo, assustado. Assim é o que Deus faz conosco às vezes. Às vezes Ele tem que fazer conosco aquela cena lá de C.S. Lewis, né? Quando o garoto vira um dragão e depois ele tem que se descamar e arrancar todas as suas escamas para voltar a ser um garoto. Então não olhe para isso como uma forma de apenas vai doer. Mas olhe como o pequeno Heitor olhou para o tratamento. E diga, vai doer agora, mas a minha liberdade no futuro vai compensar todas as coisas. Olhe como Paulo olhou e escreveu na sua carta aos Romanos, lá no capítulo 8, versos 17 e 18. Quando ele diz que se somos herdeiros de Deus, e todo mundo gosta dessa parte, somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros com Cristo, até aí está tudo massa. Mas ele coloca um se e diz, se somos herdeiros de Deus,
somos co-herdeiros com Cristo e participamos dos seus sofrimentos. E aí ele nos dá a coroa do pensamento, dizendo: mas os sofrimentos do presente tempo não são para ser comparados com a glória que está para ser revelada em nós. Então, passar pela dor proposta por Cristo de carregar a nossa cruz é passar por uma caminhada que nos leva para um processo de redenção. Então nós não precisamos temer. É claro que assusta um tanto, mas nós não precisamos temer, porque o desejo de Deus é nos levar para lugares melhores. O desejo de Deus, o plano de Deus, conforme está em Jeremias 33, é plano de paz para as nossas vidas. Conforme nos ensina em tantos lugares da Bíblia, o lugar de José não era no fundo do poço, o lugar de Daniel não era na cova dos leões, o lugar de Sadraque, Mesaque e Abednego não era dentro da fornalha, o lugar de Davi não era nas cavernas, porque o lugar do Filho de Deus não é no sofrimento, mas na alegria da glória do Pai. Embora faça parte da nossa trajetória, passar pelo deserto, passar pelas cavernas, passar pelo fundo do poço, passar pela cova dos leões, tudo isso pode fazer parte da nossa história. Mas quando os amigos de Daniel estavam dentro da fornalha, encontraram Jesus e ali dentro eles louvaram. Então nós também podemos louvar nas nossas fornalhas, porque o plano de Deus para nós é um plano de redenção. Queria lhe convidar a abrir sua palavra aí, sua Bíblia, em Mateus capítulo 5, verso 23 e 24, diz assim: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe sua oferta ali diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Vamos orar? Senhor, diante da tua palavra, nós nos humilhamos e pedimos humildemente que traga, Senhor, a capacidade aos nossos corações para internalizar a tua vontade e os teus ensinos. Que nós entendamos que o teu chamado é para a vida plena e feliz, embora a trajetória muitas vezes não nos seja fácil. Que tu possas nos ajudar nesta manhã, Senhor, a encontrar caminhos para vencer os nossos vícios, para vencer as nossas dificuldades de nos chegarmos até a ti. É assim que te oramos em nome de Jesus. Amém. Esse texto é muito profundo e está dentro de um dos sermões mais famosos da história, que é o Sermão da Montanha. E ele traz algo aqui muito importante, porque se nós entendemos que para nos libertarmos dos nossos vícios, nós precisamos ter uma relação verdadeira e perpétua com o Senhor Jesus, aqui está a forma como ele deseja que essa relação aconteça. A primeira coisa que eu quero retirar desse texto aqui, nessa luta contra os vícios, é que não se vence o pecado sem buscar reparar o que foi prejudicado pelas nossas ações, pelos nossos pecados. Olha, se nós entendemos na primeira parte do sermão que o nosso relacionamento com Deus depende do nosso relacionamento com os outros, então já temos meio caminho andado para compreender o que esse versículo nos ensina. Ele está nos ensinando que não dá para
ir até o templo, não dá para se colocar diante de Deus. Naquela época, isso era feito sob a forma de sacrifícios nos altares. Mas o que Jesus está dizendo aqui é: olha, não venha com essa historinha de adorar a Deus sem antes se resolver com teu irmão, não. Não venha com essa historinha de que pode ter um relacionamento íntimo e perpétuo com Deus sem antes resolver o relacionamento com aquela pessoa que está perto de você. Então Jesus coloca essas palavras aqui e dizendo assim: se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali mesmo, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Essa reconciliação faz parte da reconstrução do lugar do vício. É muito fácil, tem aquele ditado que diz que quem bate esquece, né? Mas quem apanha sempre se lembra. Acho que na realidade a gente precisa ressignificar tudo isso e dizer: poxa, se alguém tem algo contra mim, sou eu que tenho que ir lá. Sou eu que tenho que ir lá resolver, não ele até mim. Jesus está mostrando que a cura dos nossos maus relacionamentos precisa vir antes de tudo da minha ação e da minha percepção, que nós já conversamos sobre isso ao longo dessa série. De quem sou eu diante de Deus, de quão pecador eu sou, de quão indigno eu sou diante de Deus. Mas aqui Jesus está propondo um caminho de restauração desse relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus, ele vai se restaurar tanto mais rápido quanto mais rápido nós formos capazes de nos reconciliar com aquelas pessoas a quem nós ofendemos, ou aquelas pessoas que nos ofenderam. Aqui o que Jesus está nos propondo é algo extremamente lindo e eficaz no processo de cura e de reconstrução das nossas almas. Se eu saio da minha zona de conforto e vou até alguém que eu ofendi, e tenho a humildade de pedir perdão, mesmo que essa pessoa não me perdoe, mas se o meu coração vai com sinceridade, eu me torno livre agora. E aquela liberdade para a qual Cristo me libertou, ela ganha efeito na minha existência. É um processo difícil? É um processo de quebra de orgulho? É um processo de quebra de ressentimentos? É um processo que dá um medinho, porque a possibilidade de você ser humilhado existe. Eu creio que alguns de vocês já tenham passado por isso, eu já passei, de pedir perdão a alguém por alguma falha minha, e ao invés de encontrar o perdão, eu fui humilhado por essa pessoa. Mas eu saí dali livre. Quem pede perdão e se humilha sai livre. Sai pronto para se voltar e quebrantar diante de Deus. Sai pronto para orar e adorar ao Senhor. Sai pronto para se relacionar com o Pai. E é extremamente libertador. Mas quem não perdoa, quem insiste em se amarrar nas dores e nos sentimentos do passado, aí, meu amigo, esse se torna prisioneiro de si mesmo e dá lugar ao diabo, e dá um lugar profundo ao diabo. Então, a primeira parte aqui que Jesus nos propõe é essa: quebre
Quebre esse comportamento vicioso. Substitua-o por um comportamento virtuoso. Quebre o seu orgulho, quebre a sua arrogância, quebre as suas mágoas, quebre os seus medos, quebre a sua covardia, quebre as cadeias que lhe prendem. Avance, vá até lá, peça perdão, se liberte, resolva. Claro que a resolução depende de duas pessoas, mas se você fizer a sua parte, a liberdade para a qual Cristo lhe libertou tomará efeito sobre a sua vida. E independentemente da atitude do outro, é a sua ação, é a sua aproximação de Deus que lhe capacita para a segunda parte do convite de Jesus aqui. Quando no final do verso 24 ele diz: depois volte e apresente a sua oferta. Segundo ponto, então, é que após o perdão, precisamos celebrar a restauração e glorificar àquele que nos cura. Depois, volte e se apresente a sua oferta. E apresente a sua oferta. Ou seja, Jesus Cristo está dizendo aqui, olha, cara, você quer conquistar a sua liberdade espiritual? Você quer experimentar a redenção que eu estou lhe dando, a redenção que eu conquistei para você na cruz? Você quer verdadeiramente experimentar tudo aquilo que eu tenho lhe dado, lhe ofertado, a alegria da vida eterna, aquela alegria que Davi pede lá no Salmo 51, quando ele canta ao Senhor dizendo: restaura a alegria da minha salvação. Você quer experimentar a alegria da sua salvação? Muito bem, quebra com tudo aquilo ali, destrói essas amarras, destrói esses empecilhos que te afastam de Deus. Como, pastor? Primeiro, reconhecendo o teu pecado. Depois, se quebrantando diante de Deus. Reconhece teu pecado, se quebranta diante de Deus, pede perdão primeiro a Deus. Depois, confessa o teu pecado a quem precisar confessar. Depois, olha, reconheça que você precisa continuar essa caminhada com Deus. Precisa continuar com Ele operando na sua vida. Depois se entrega plenamente nas mãos do Senhor, confiando nele, deixando Ele se responsabilizar pelo que você fez. Sabe, gente, todas as vezes que nós tentamos resolver problemas ignorando ou mentindo, ou seja, jogando para baixo do tapete a sujeirinha, né? De alguma maneira isso vai estourar, porque isso é revelação da nossa falta de confiança em Deus. Se eu pequei contra quem quer que seja, eu preciso voltar lá e tentar me reconciliar, e preciso confiar em Deus. Foi assim que Jacó fez com Esaú. Ele tinha medo de morrer. Leiam lá 28 a 30 de Gênesis, capítulos 28 a 30 de Gênesis. Olha como foi dura a história de Jacó. Ele tinha enganado seu pai, ele tinha enganado seu irmão, ele tinha tomado a primogenitura do seu irmão, ele afetou a vida inteira de Esaú. Ele empurrou Esaú no mundo do pecado. Agora ele entendeu. Agora ele precisava se reconciliar, ele precisava voltar, ele precisava olhar nos olhos do irmão, para que ele pudesse então se encontrar com Deus novamente, para que ele pudesse então se reconciliar com Deus. Ele precisava olhar nos olhos do seu irmão e dizer: Esaú, me perdoa, Esaú, como eu posso te reparar? Esaú, faz o que for. Mas Jacó tinha medo.
Jacó tinha medo, como eu tenho medo, como você talvez tenha medo. Jacó era tão humano quanto nós, ele tinha medo de ir lá enfrentar aquela pessoa, mas ele foi, e ele mandou presentes na frente, e ele mandou coisas na frente, mas ele continuava com medo, até que se encontrou com Jesus, com o Senhor no Vale do Jaboque. Ali Jacó é transformado em Israel, ali Jacó conhece a face de Deus, ali Jacó se transforma e diz: agora eu vou, e não importa o que vai acontecer comigo, se ele me matar, matou, eu já encontrei com Deus, se ele não me perdoar, não me perdoou, eu já estou livre, se ele fizer o mal a mim, não importa, agora eu estou com Deus, eu estou lá para reparar, se ele tomar todos os meus bens, beleza, que seja assim, porque o mais importante eu encontrei no fundo do Vale do Jaboque, lá eu conheci a face de Deus, lá eu mergulhei nas profundezas da minha alma e encontrei quem eu sou, descobri quem eu sou, lá eu lutei com Deus, lá Deus me levantou, Deus me marcou, Deus me transformou, Deus me modificou, e Ele se responsabilizará, Ele assumirá toda a responsabilidade daquilo que me machuca e que machuca os outros. Eu preciso ter fé, eu preciso confiar em Deus, eu preciso me entregar de fato, porque Deus se responsabilizará pelas consequências do meu pecado agora. Então essa entrega é necessária. Depois que tudo isso acontece, sabe o que é que Jesus te chama para fazer? Volta para mim, volta e vamos celebrar juntos. Volta e vem apresentar aqui a tua oferta de gratidão, o perdão dos nossos pecados, a cura dos nossos vícios. Ela precisa da celebração diante de Deus. Ela precisa que, depois que a gente vai até o nosso irmão, depois que a gente resolve, nós precisamos voltar até a presença de Deus e celebrar na presença dEle. Então, após o perdão, precisamos celebrar a restauração e glorificar quem nos curou. Após, toda essa luta, nós encontraremos a alegria daquele que foi ferido para ser curado, a alegria daquele que passou por todas as intempéries, mas encontrou a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. O terceiro ponto que eu quero tratar com vocês aqui, para nós finalizarmos, é que, muito bem, agora eu já passei por duas coisas maravilhosas. Agora eu já reconheci o meu pecado, agora eu já me reconciliei com meu irmão, agora eu já celebrei com Deus, mas eu preciso me manter de pé. Eu preciso me manter firme na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Eu preciso continuar seguindo com o Pai, porque senão eu volto para o lamaçal de onde eu vim. E se eu não quero voltar para esse lamaçal, eu preciso reconhecer que sou fraco e que dependo de Deus para não voltar para a terra do Egito. Eu preciso reconhecer isso. No meio do caminho, quando o povo de Israel estava sendo tratado, no meio do caminho, numa caminhada que, vejam, quando Israel saiu do Egito, quando o povo de Israel saiu do Egito para voltar para Canaã, essa seria uma caminhada longa, muito longa, mas que deveria durar 3 meses, vá lá com muito atraso, 4 meses, aquele povo passou 40 anos dentro do deserto, girando em círculos, perdido, sem se encontrar. 40 anos, e quantas vezes aquelas pessoas pensaram em voltar para o Egito? Quanta murmuração, e quantas vezes eles tentaram negar a Deus e os seus ensinos, e negar o seu tratamento, e quantas vezes eles desejaram voltar para o lamaçal de onde eles vieram, ali como o meu filho, que na sala da médica gritava: papai, eu não quero mais ir para a piscina, papai, eu não quero mais, papai, eu não vou mais, não quero, eu desisto. Assim nós, às vezes, diante dos nossos vícios, desistimos, paramos de olhar para a frente, esquecemos o que está diante de nós, a terra prometida está diante de nós, nós não podemos esquecer disso.
Nós não podemos esquecer o que Deus tem preparado para aqueles que o buscam, para aqueles que o amam. Nós não podemos esquecer a promessa de Jesus Cristo, de que Ele está preparando para nós uma morada junto ao Pai. Nós não podemos esquecer para onde estamos indo, para a Nova Jerusalém Celestial. Nós não podemos esquecer da glória que se manifestará em nós. Nós não podemos esquecer do que Deus está preparando, do que está feito para nós. Nós não podemos esquecer, portanto, precisamos nos manter firmes em direção à Nova Canaã. Por que desistir? Por que parar agora? Ah, está doendo. Está doendo, eu vou desistir. Não. Desistir não é opção. O melhor que Deus está preparando, a glória do Senhor, a consumação de todas as coisas, a nova terra, os braços abertos de Cristo, a recepção do filho pródigo, a alegria de encontrar a dracma perdida, a restauração da ovelha perdida, tudo isso está para acontecer. E vai acontecer. Vai acontecer. Muitos desistirão no meio do caminho, mas não nós. Não nós. Nós aprendemos com o Senhor a perseverar. Porque aqueles que perseverarem até o final serão salvos. Está escrito 6 vezes no livro de Apocalipse. Esse é o tema central do livro de Hebreus. Aquele que permanecer até o final será salvo. Desistir não é nossa opção. Desistir não é o nosso chamado. Desistir nunca. Retroceder nunca. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. É para frente que nós vamos. E Paulo diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versos 12 e 13, um texto que eu gosto muito, porque ele nos chama a ter consciência de nós mesmos e ao mesmo tempo a depender de Deus. Ele diz, aquele que pensa que está firme, cuide-se para que não caia. Ele nos dá logo uma advertência, olha, não pense que porque você superou um vício, porque você pediu um perdão, porque você se ajustou, agora está tudo bem. Não. Agora cuide-se para que não caia, cuide-se para não voltar. E Paulo continua dizendo assim no verso 13, pois não sobreveio a vocês tentação maior do que possam suportar. E Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar, mas quando forem tentados Ele lhes proverá de escape para que possam suportar. Ele nos mostra aqui que não virá nenhum tipo de tentação que não seja humana. Segundo, não virá nenhum tipo de tentação que não possamos suportar. E terceiro, quando parecer insuportável, o Senhor nos abraçará e nos fará suportar. Esse é o momento que se estende por toda a nossa vida após a superação de cada vício. Vejam, gente, eu quero concluir com uma coisa aqui. O ato de pedir perdão pelas nossas falhas é libertador. Ele nos liberta dos nossos vícios. Agora não chegue lá mentindo, não. Porque a adoração é em espírito e em verdade. Então não diga para aquela pessoa assim, olha, não chegue e diga assim, eu tô me atrasando no trabalho por causa do trânsito, então eu quero pedir perdão, não. Diga lá,
Eu estou atrasado porque eu estava jogando videogame. Seja honesto. Diga à sua esposa: eu não estou lhe procurando mais porque eu estou viciado em pornografia. Me perdoe. Diga a seu filho: eu não estou cuidando de você porque eu estou viciado em trabalho. E preciso da sua ajuda e precisamos caminhar juntos. E tem uma coisa, não bote a culpa no diabo, não. Não tente botar a culpa no diabo, não. Que como eu disse aqui há 2 domingos atrás, a luta contra os vícios é uma luta contra nós mesmos. O diabo só se aproveita. O diabo só encontra espaço em cadeiras vazias. Então, nós não podemos andar em extremos pensando assim: eu não preciso ter medo das ações do diabo, preciso. Mas eu também não posso viver como se eu não fosse filho de Deus e como se o diabo mandasse na minha vida. Eu tenho que entender, eu ainda luto contra a minha natureza pecaminosa. E para vencê-la, eu preciso vencê-la com a verdade. Eu preciso mergulhar nos cantos mais profundos da minha alma. Eu preciso sair do charco, do lamaçal. Eu preciso de ajuda de Deus. Preciso da ajuda do povo de Deus. Preciso da ajuda da minha família. Preciso substituir meus velhos hábitos por novos hábitos. Eu preciso de Deus para ser completamente restaurado. E quando eu mergulhar nas profundezas da minha alma, eu tenho que ir com uma consciência. E tenho que me perguntar antes: o que Deus me chamou para ser? E a segunda pergunta é: o que eu me tornei? Depois dessa avaliação, você vai fazer uma terceira pergunta: e agora que eu descobri que não estou sendo o que Deus me chamou para ser, o que eu devo fazer para ser o que Ele deseja que eu seja? Amados, a caminhada é dura. No caminho tem espinhos, tem pedras. No caminho tem dores, tem lágrimas. Mas a chegada, o destino vale a pena. O destino vale a pena. A porta é estreita. Como diz João lá em Apocalipse, às vezes nós pegamos a palavra da vida e quando colocamos na boca, é amargo feito fel. Mas quando a internalizamos, ela é doce feito mel. Sim, tem adversidades, tem coisas para consertar, tem sonhos que precisam ser destruídos, tem outros que precisam ser construídos, tem hábitos que precisam ser lançados fora, tem outros que precisam ser criados. Mas nas dificuldades da vida, Deus sempre estenderá as mãos para você. Se for preciso, Ele vai abrir o mar para você. Se for necessário, Ele vai te fazer andar sobre as águas. Se for necessário, Ele vai te trancar dentro de cavernas. Se for necessário, Ele vai tirar as pedras das cavernas.
Deus estará nessa caminhada com você. Então não desanime. Não desanime. Volte. Volte e louve a Deus. Volte e adore a Deus. Volte ao altar do Senhor. Porque o que importa não é por onde você andou. O que importa é onde Deus te quer. E Ele te chama para participar da adoração no verdadeiro altar.